Graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Estamos de volta, né, a um clique de você. Eu sou o pastor Marcos Torti, pastor da Igreja da Colheita, e tenho certeza que você terá mais um momento de bênção para a sua vida. E lembrando, nosso chat sempre estará aberto, né, para que você possa conversar com a gente. Ao final do programa, né, eu observando aqui que você tem colocado alguma coisa, eu continuo aqui conversando com você, né, para que a gente possa, né, continuar abordando o assunto que nós estamos abordando hoje. Lembrando que o meu e-mail é prstort@gmail.com, né, prstort@gmail.com. Você vai estar me enviando um e-mail e eu vou estar abordando aqui toda a situação, né, para que esse problema que você está me enviando seja também solução para a vida de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa fica sem jeito de mandar um e-mail, de falar sobre o seu problema, e quando tem alguém que tem a coragem de, enviar, então, quando nós abordarmos aqui o conselho, vai servir para você e para todas as pessoas que estiverem aqui tendo a mesma dificuldade. Bom, eu quero voltar aqui. Nós estamos falando sobre um problema do vício, que uma pessoa nos mandou um e-mail, Tadeu nos mandou um e-mail dizendo que ele era viciado em cigarro, que ele se converteu há pouco mais de um ano, mas que não tem conseguido vencer esse problema pelo qual tem escravizado a vida dele. Eu falei que nossa abordagem não é somente para a questão do vício do cigarro, mas é para todo tipo de vício, porque todo tipo de vício, seja o vício da bebida, seja o vício da comida, seja o vício de drogas, seja o vício que for, todo e qualquer tipo de vício, ainda que ele venha dar como consequência algum tipo de doença, né? O vício em si ele não é uma doença. O vício em si, ele é pecado. E como todo pecado, ele precisa ser confessado para Deus como pecado. Pedir perdão pelo pecado. E Deus providenciará a libertação ou a purificação desse estado pecaminoso. Como disse o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos purificar do pecado. Então entenda que esse Senhor, né, o nosso Senhor, Ele recebendo a tua confissão, Ele providenciará a purificação de todo pecado. Então entenda que seja qual for o tipo de vício que você esteja convivendo com ele, confesse-o como pecado e Deus providenciará a libertação. Agora é claro que todo vício ele acaba produzindo doenças, né? Seja de drogas, o álcool, o cigarro, ele começa a desequilibrar o nosso organismo. Como, por exemplo, né, a maioria dos vícios, eles produzem uma substância no cérebro chamada dopamina. O que é essa dopamina? Ela, no estado normal, ela é uma substância que é produzida quando a pessoa come um chocolate, né, quando a pessoa toma um suco delicioso. Essa substância é gerada pelo cérebro, gerando prazer. Então, tudo aquilo que provoca prazer, né, na vida, né, o amor, né, gera uma substância chamada dopamina. É a substância do prazer no organismo. E todo viciado, né, o seu organismo produz essa substância de uma forma desequilibrada. Então acaba que, a partir de um determinado momento, todo viciado ele vai precisar de um auxílio médico para que possa fazer com que essa substância volte a ser produzida de uma forma equilibrada. Mas um primeiro passo, um passo importante para todo aquele que quer caminhar no caminho da libertação do vício, é entender que todo vício é pecado, precisa ser confessado, precisa ser perdoado, e quando há o perdão, Deus começa a operar o milagre. Eu quero ler mais um texto aqui com você, Efésios, né, capítulo 4, do verso 22 ao 24, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Né? O vício é um engano, né? A pessoa está pensando que está tendo um prazer, né, saúde, mas na verdade é um verdadeiro engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente,
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui, alguns detalhes importantes aqui nesse texto, que fala assim, vos despojeis do velho homem, fala sobre se está dominado pela concupiscência do engano e a importância de nos renovar no novo homem, né, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Muito bem, vamos aqui. Eu quero até lembrar você que esse texto de Efésios 4, todo o capítulo 4 de Efésios, é extremamente importante, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então você que está aí nos acompanhando, depois medite, né, em todo Efésios capítulo 4. Eu vou ficar aqui na minha abordagem, do verso 22 ao 24, que ele diz ali que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem, né, criado em Deus, né, estabelecido, formado, gerado em Deus. Muito bem, uma pergunta para você. Quando que um fumante deixa de ser fumante? Quando que o alcoólatra deixa de ser alcoólatra? Quando que o viciado em drogas deixa de ser um drogado? Talvez você tenha pensado em me responder, bom, o fumante deixa de ser fumante quando para de fumar. O alcoólatra deixa de ser alcoólatra quando para de beber. Mas isso não é uma realidade. Você mesmo que me mandou e-mail e tantas outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento, já pararam de fumar em vários momentos, mas voltaram a fumar. Por quê? Porque continuaram sendo fumantes mesmo sem estar fumando, mesmo sem estar com cigarro na boca. O alcoólatra para de beber um tempo e depois volta a beber, porque ele continuou sendo alcoólatra, porque ele não estava bebendo, mas ainda era um alcoólatra. O que esse texto está nos ensinando? Que não adianta eu parar de fumar. Eu tenho que mudar toda a minha vida, tudo aquilo que acompanha a minha vida e que tem acompanhado esse vício. É me despojar do velho homem. Tudo aquilo que envolvia o hábito de fumar, tudo aquilo que envolvia o hábito de beber, tudo aquilo que envolvia o hábito das drogas, tudo aquilo que me atraía a esse momento, a esse ambiente, eu preciso me despojar dele. Preciso me despojar completamente dessa situação. E não adianta eu só parar de fumar. Eu preciso substituir os meus hábitos, né? Como o próprio texto, se você ler um pouquinho mais à frente, vai falar assim, aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe. Então não adianta o ladrão parar de roubar, ele tem que parar de roubar e substituir o hábito de roubar por trabalhar. No texto também fala ali, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então tem que substituir a mentira pela verdade. Então não adianta eu simplesmente parar de fumar, simplesmente parar de beber. Eu tenho que substituir o meu hábito de fumar por um outro hábito. Se eu tinha hábitos que eu sei que me atraíam ao fumo, eu preciso agora gerar hábitos que me conduzam a um novo momento, a uma nova história. Se eu tinha uma vida sedentária, então vou passar a ter uma vida mais saudável, né, fazer exercícios físicos, né, se eu bebia pouca água, no caso principalmente do fumante, né, se ele começar a beber mais líquido, isso vai inibir, né, um pouco a questão, né, do cigarro, né, e nós precisamos entender isso. Eu preciso me despojar do que era velho, me despojar de todo aquele ambiente que me atraía ao vício, que me levava àquele momento em que eu entendia que aquela hora era a hora de fumar, aquela hora é a hora de beber, aquela hora é a hora da droga. Eu preciso substituir esse hábito por um novo hábito. Entenda que esse novo hábito não é um hábito que vai simplesmente surgir no meu esforço. Entenda que eu preciso renovar minha mente pelo Espírito de Deus, né? Eu preciso que a minha mente seja restaurada, eu preciso que a minha mente seja mudada, como diz um outro texto que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo vai te fortalecer para você partir para uma caminhada de libertação completa. Entenda que, como nós lemos anteriormente, né, a nossa confiança não está no nosso esforço,
A tua confiança não será no teu esforço. A tua confiança estará firmada em Deus. É na fidelidade de Deus. Ele vai te conduzir ao momento de vitória, de libertação, de conquista dentro dessa área que é tão difícil na vida de tantas pessoas. Eu quero ainda ler aqui mais um texto com vocês. Voltar a ler. O texto que eu li anteriormente, mas que quero ler novamente, que é Marcos capítulo 3, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Eu quero apenas ler o finalzinho, quando Jesus fala assim: e olhando eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração e disse: homem, estende a tua mão. E esse homem estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Nesse texto aqui fala de um homem que tinha a mão mirrada, e Jesus o chamou para perto e esse homem foi. Jesus falou: estende sua mão, e ele estendeu. Eu pergunto para você, até que ponto você está disposto a obedecer a palavra de Deus para ser liberto? Até que ponto você está disposto a ser fiel a Deus para que você seja livre completamente desse vício maldito? Até que ponto? Até que ponto você está confiante de que Deus pode te conduzir a uma libertação total? Esse homem do texto que nós acabamos de ler aqui, que tinha sua mão mirrada, a sua outra mão era sã. E ele precisou ter disposição para acreditar que Deus seria capaz de libertá-lo, que Deus seria capaz de produzir nele uma libertação total, completa, produtiva, fortalecida. Até que ponto você está disposto a ser fiel a Deus e testemunhar a tua libertação? Porque entenda, não é uma questão de você deixar o cigarro, né? Tem pessoas, eu jogo o cigarro fora, mas continua com aquele desejo e compra outro depois, né? E vai voltar a fumar, ou no caso vai voltar a beber. Você precisa mudar a tua história, você precisa mudar a sua vida. Isso alguém é Jesus. Aquele homem com a mão mirrada, quando Jesus o chamou, ele foi. Ele obedeceu. Ele entendeu que Jesus era capaz de mudar a sua vida. Ele entendeu que Jesus era capaz de mudar a sua história. Ele não ficou pensando nas coisas que Jesus já tinha feito. Ele não pensou nas curas que Jesus já tinha operado. Ele pensou naquela hora: bom, ele é capaz de curar a minha mão. Então se aproxime de Jesus, entendendo que ele pode te libertar. Se aproxime de Deus, entendendo que ele é fiel para produzir toda a cura, toda a libertação, tudo aquilo que for necessário para que a tua vida seja completamente liberta. Então eu digo para você, conheça Jesus, se aproxime de Jesus, ele vai operar o milagre de que você precisa. Ele vai agir potencialmente no teu coração, na tua mente, e vai mudar a tua história. Você precisa então perseguir esse caminho, seguir firme, procure ajuda. Eu tenho dito aqui, não fique só no que eu estou falando, mas procure aconselhamento pastoral. Você que não tem igreja, né, você pode nos procurar, né, a Igreja da Colheita fica aqui na Grande Natal. Você que mora aqui na Grande Natal, né, fica em Nova Parnamirim, Avenida Maria Lacerda, 1716, Igreja da Colheita, né, tem a placa, você pode nos procurar ali, me mande um e-mail, prstort@gmail.com, né, e nos procure, vamos fazer o possível para ajudá-lo. E você que tem pastor, procure o seu pastor, porque com certeza ele vai encaminhá-lo para um momento de grande vitória na sua vida. Nós estamos encerrando agora o nosso programa. Que Deus abençoe você abundantemente e até a próxima semana.